O tempo do professor usando giz e quadro negro para dar uma aula está acabando. Muitas das salas de aula, hoje em dia, já têm computadores, internet e até outros recursos tecnológicos mais avançados. Mas será que somente o uso da tecnologia se traduz em bom ensino? No Espaço Aberto Ciência e Tecnologia de hoje, você vai conhecer a Singularity University. Essa instituição, patrocinada pelo Google e pela NASA, quer criar uma nova maneira de ensinar. Entre os seus professores estão especialistas em nanotecnologia, robótica e até um astronauta. Conheça como esse projeto futurístico de universidade busca soluções inovadoras para problemas sérios, como a mudança climática, a fome e a democratização do conhecimento. Esqueça tudo o que você sempre ouviu falar de uma universidade tradicional. Na Singularity, tudo é diferente, a começar pela localização. O campus fica no Centro de Pesquisas da NASA, nos Estados Unidos. Um dos maiores financiadores da instituição é o Google. E aqui não há livros, pois o conteúdo das aulas está sendo criado neste momento, em algum lugar do mundo, ou simplesmente ainda nem foi inventado. O foco do ensino está no futuro. We help take the students in two different directions. The first is we give them an overview of different accelerating technologies, right? And so we give them breadth. And the second thing in which we're very different from traditional universities is that if you think about most academic education, it's focused on what's happened in the past. How did this model evolve? How did this equation develop? We focus 80% of our curriculum on what might happen in the future. Because we're trying to create new leaders, we really need to think about where is the world going. A ideia de criar a Singularity University nasceu de duas mentes excêntricas, Peter Diamandis e Ray Kurzweil. Peter foi o criador do Prêmio X, que oferece recompensas em dinheiro para criadores de invenções que tenham grande impacto para a sociedade. O primeiro desafio foi lançar uma nave particular com 3 tripulantes no mínimo a 100 km de altitude. 26 equipes de 7 países participaram da competição. A nave Spaceship One fez um voo bem sucedido em 2004, levou o prêmio de $10 milhões e inaugurou uma nova era da iniciativa privada no setor espacial. O outro fundador da universidade é Ray Kurzweil, autor de um livro que serviu de inspiração para o nome da universidade. A singularidade, de acordo com ele, será o momento em que o homem e a máquina vão praticamente se fundir. A partir daí, a inteligência não biológica vai ultrapassar a humana, mudando completamente a nossa forma de viver. Pelos cálculos dele, esse instante está próximo, deve acontecer daqui a pouco, no meio do século, e só vai ser possível graças à evolução exponencial da tecnologia. The theory is that once a discipline or a domain becomes information enabled and acquires information properties, that it goes into a doubling pattern and doubles every, in our technologies, it's doubling every 18 to 30 months. So this is a very powerful outcome. So if I take 30 steps linearly, I will get to the other side of the room. If I take 30 steps and I double at every step, I'll get to Europe. And so the upward potential of these technologies is very, very large. And most people think linearly. So society is linear and these technologies are going exponential. That creates a very big gap, which is stress, but also opportunity. And so we teach the students to think about this. De acordo com Kurzweil, os saltos exponenciais existem desde antes do surgimento do homem. Cada grande mudança serve de base para o desenvolvimento das próximas etapas. Na história da evolução tecnológica e biológica, Kurzweil destaca 6 épocas onde aconteceram transformações importantes. A primeira foi o surgimento das primeiras estruturas atômicas, baseadas nas leis da física e da química. A segunda foi a formação do DNA. Com ele, as informações do código genético passaram a ser organizadas e replicadas. O terceiro salto veio com o surgimento do cérebro. As informações se tornaram ainda mais complexas e o modelo mental passou a moldar o mundo. A quarta época é a atual, que começou com o aparecimento das máquinas.
A tecnologia vem acelerando o processo de transformação do homem e da natureza. Essa mudança, cada vez mais veloz, é que vai nos levar ao 5º período, o da singularidade. Nele, a combinação homem-máquina permitirá que a inteligência e a criatividade humana ultrapassem os limites do cérebro. Não bastasse isso, Kurzweil afirma que ainda haverá uma 6ª grande transformação, onde os padrões de energia e matéria seriam substituídos por uma espécie de inteligência universal. Por trás da teoria intrigante, que parece ter saído de um filme de ficção científica, os professores da Singularity trabalham em cima de dados concretos. Eles monitoram cada passo de pessoas e instituições que estejam desenvolvendo as chamadas tecnologias exponenciais. Os próprios professores e consultores da universidade trabalham em empresas de ponta. Para acompanhar um processo crescente de aceleração, o conteúdo das disciplinas precisa ser constantemente atualizado. We have a few advisors that are really thought leaders from around the world, and then we have a track chair who orchestrates the curriculum with his advisors to see what aspects of biotech are accelerating or not. One of the interesting attributes of our model is because these technologies are changing so quickly, biotech today is quite different from biotech a year ago. Every year we have to completely revisit the curriculum. So we get the entire faculty together for 2 weekends in February and in March, and we revisit the whole set. And we decide what parts of biotech or robotics or nanotech do we want to teach this year. And so we update the curriculum constantly. We have to. Um dos objetivos da universidade é formar líderes e desenvolver tecnologias para resolver os grandes problemas da humanidade em áreas como energia, poluição e saúde. Um dos lemas pregados pelos professores é que os alunos criem algo para mudar a vida de pelo menos 1 bilhão de pessoas. No fim do ano passado, aconteceu o primeiro curso executivo da Singularity fora dos Estados Unidos. O local escolhido foi o Brasil. We think Brazil is a very important country for 2 or 3 reasons. First, the ultimate resource in a country is its people. And you have a large population here. Secondly, if you look at the national issues facing the country, deforestation, clean water, poverty, public health, education, these are a microcosm of the global issues. If we can solve them here, we can solve them anywhere. Parte do trabalho que nós temos feito com eles aqui no Brasil é visitar várias empresas nacionais que também são de ponta para que eles se conheçam e daí surgem oportunidades de interação e parceria. Alguns alunos que fizeram o curso de longa duração nos Estados Unidos repetiram a experiência em São Paulo. Eu estudei um pouco a história do futuro e nos anos 50, nos anos 60, as populações do mundo eram apaixonadas com as possibilidades do futuro. E hoje em dia você fala com a maioria das pessoas, é como se a esperança acabou. E eu acho que não tem sentido, porque o melhor para a humanidade ainda está para vir. E essa foi a maior lição que eu aprendi lá. O melhor ainda está para vir. Achava que eu tinha um horizonte muito amplo a respeito do futuro, porque sempre trabalhei com tecnologia e me julgava uma pessoa atualizada. E de repente alguém foi lá naquele horizonte que eu tinha, abriu uma cortina e eu pude enxergar um pouquinho mais adiante, né, e ver que tem muito mais coisa para frente. Então essa experiência e essa oportunidade de poder enxergar além foi uma coisa muito forte. Saber e aprender a entender como a tecnologia está impactando na vida da gente, está impactando nos novos negócios e nos negócios que já existem. É uma questão de evolução ou extinção dos negócios. Tanto em termos do conteúdo, quanto em termos da inspiração que a Singularity University traz, acho que é uma coisa que junta tecnologia e impacto social alto e impacto ambiental baixo, e é uma coisa assim, muito importante, especialmente em países como o Brasil. Então, o fato que eles estão aqui, acho que vai fazer uma grande mudança. Vida sintética, impressora 3D que constrói órgãos humanos. De todas as áreas estudadas na Singularity University, a biotecnologia é uma das mais avançadas. O professor Andrew Hessel trabalha como consultor. Ele criou a primeira cooperativa de biotecnologia do mundo.
Hessel prevê que as descobertas feitas até agora vão servir de base para uma grande transformação nos próximos anos. Well, right now, all of life runs on an operating system, a program that's encoded in DNA. And DNA is manipulable. We can change it. We've been doing it for about 40 years. But now we've got new tools to print DNA, so it's becoming very easy to just write new genetic code. But there's still a cost to writing each base of DNA. So we can write small programs now. Basically what you would think of as an essay. We are working with changing organisms, small ones, and being able to make bacteria, viruses, and add new small programs to existing cells. Com a ajuda dos computadores, vamos poder alterar significativamente nossa constituição genética e, quem sabe, criar uma nova espécie humana. As our tools for writing genetic programs get better, we can see a time where we're going to want to change our own programs, and that may take us to places that evolution never has. There's a man by the name of Juan Enrique that has written a book recently outlining how there's always been more than one species of human living on the planet at one time. And he makes the suggestion that we may be creating a new species of human this century as we start to program our own genomes. Darwinian selection, natural selection, has three main components: get energy, avoid being eaten, and ultimately survive to reproduce, have children or produce offspring. We don't have those constraints anymore. We can create our own environment as well as create the organisms that go into that environment. So I think that what biology can do is going to expand. The definition of what life can do and where it can live will expand. We're already thinking about, can we put life on Mars? Can we put life on the moon and make it and have it survive? We're not constrained. A esperança é que o grande salto tecnológico traga respostas para desafios antigos, como a cura para a AIDS e o câncer. I think we'll see a whole new class of better, much better and much cheaper and much faster cancer treatments, antivirals and vaccines, and even viruses. And I think HIV will be one of the major targets. The big ones are cancer, influenza, and HIV. Those are the big areas that people will be looking at very quickly. But I think what we're seeing now is the start of a new biotech industry that is much more like the computer industry and able to move fast, have very short knowledge cycles, change, new developments coming out all the time, and much more personalized. How long? It's happening now. So especially as this becomes easier for people to do, and I mean everybody. I teach teenagers and early undergraduates how to do very powerful biotechnologies. I think as this becomes more popular, we'll see this happen over the next 10 years faster and faster. So the hard part is getting through to being able to deliver it to people. It's the long regulatory barriers that is hard. So I think that's where we need to think about how to change the system. The technology is already accelerating. Se a sua cabeça está na Lua, nada melhor do que bater um papo com Dan Barry. Ex-astronauta, ele é professor de robótica e inteligência artificial na Singularity University. O veterano do espaço afirma que, em breve, vamos conviver com robôs capazes de interagir conosco perfeitamente. As artificial intelligence and robotics improve, I think that we're going to start to see robotics take over many of the everyday tasks that people would prefer not to do. So if you don't have to spend the time driving your car, washing your clothes, cleaning up your house, you have more time to do things that humans are good at, creative, interesting things, making art, music, dance. These things will actually become more valuable
because we'll have more time to invest in them, and we'll appreciate the people that create them, I think, even more. The types of robots that we work well with right now are the large industrial machines that weld cars and are powerful and fast and stupid. And the robots that of the future are going to be much more interactive with people, and they're going to be much smarter, and they're going to understand the world around them, and not just do one simple task, but be able to do many tasks, and more importantly, tasks that involve interaction with human beings. Dos desafios, diz Barry, é ensinar os robôs a agir rapidamente em situações para as quais eles não foram programados. Machines right now are not smart enough to change their behavior based on what's happening to them in real time. And it's a limitation of the artificial intelligence that we have today. But this is changing really fast. And one of the visions for the future is computing systems that are able to respond to changes at the last moment of machinery or robots that can alter their behavior based on who they're talking to and what's happening in the environment around them. Things that biology does automatically. If we're scared, we automatically get faster and stronger. But what happens when a robot's in a dangerous environment? E será que algum dia teremos robôs pensando, agindo e se emocionando como os humanos? I don't think the idea of making a robot human is something that I'm really all that interested in. I'm actually interested in artificial intelligence as another type of intelligence. So dolphins are very smart, right? Maybe dolphins are close to human intelligence, but they're not humans. They don't think like humans. They live in a completely different world. And robots may someday have intellectual capacity that rivals humans, but I don't think they'll be humans. And I think that we will learn so much about what human beings are by being able to interact with another intelligence which is as strong as ours, but really different from ours. And I think that's going to give us insight into what it means to be a human being. Dan Barry, que também é doutor em medicina, acha que o avanço da tecnologia vai provocar uma revolução no tratamento das doenças. Medicine is right at the point where we can start to treat not a disease or a population, but rather an individual. So that when you go to the doctor doesn't say, oh, I know you have this disease, and I know that for this disease we have this drug, and that's it. The doctor says, oh, I know that you have these proteins in your blood. You have this genetic makeup. You have this kind of body factor. And for you, this combination of drugs is the right treatment for what you have as an individual. And this is a profound change. This means that we can take drugs which currently we cannot use because a small percentage of people react badly to them, and we can suddenly be able to use those because we can identify, for these people it's bad, but for these people it's good. So we use this drug for them, and we use this other drug for the first group. Yeah? So this idea of personalized medicine, this is very powerful. You are no longer just a number in a population to your doctor. You are an individual, and we can treat you as an individual. This is really strong. As ideias de Dan Barry são intrigantes, mas um dos maiores ensinamentos do professor está na sua luta para conseguir chegar ao espaço. Ele foi recusado nada menos do que 13 vezes antes de finalmente ser aceito na NASA. Uma vez astronauta, realizou o antigo sonho de voar fora da Terra, não uma, mas 3 vezes. Going to space for me was not just something to do. It's something I dreamed about my whole life. As long as I can remember, what I wanted to do was go to space. And many people told me that was not possible. I was not smart enough. I was not strong enough. I didn't know the right people. I would never go to space. Give up that dream. Do something normal. Do something regular.
And I think the message is that if I could achieve this dream, even though I wasn't very smart and wasn't very strong and didn't know very many people, then whatever dream that you have, whatever it is that you really want to do, you can do it. Nosso programa fica por aqui, mas continua na internet. Acesse o nosso blog, deixe os seus comentários, suas opiniões, faça o Espaço Aberto Ciência e Tecnologia com a gente. O endereço é g1.com.br/Globonews. Até a semana que vem.